Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Só que hoje esse canal não é apenas meu, é também do Érico de Sá, do canal Lentes e Lentilhas. Tudo bem, Érico? Olá, Giovanni, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez no seu canal. Gostaria de saudar aí a sua comunidade. Vamos aqui compartilhar conhecimento. Exatamente, Érico. E por falar em conhecimento, um conhecimento que você tem no seu canal bem vasto é sobre Flash. E recentemente você tem uma playlist que eu considero muito completa sobre fotômetro. E fotômetro é justamente o primeiro tema do nosso Papo Bate fotográfico. Deu um barulhinho aqui, mas espera aí que eu vou acertar. Ainda bem que você está gravando daí, Érico. Aliás, a gravação que estamos fazendo aqui, meus amigos e minhas amigas, vamos tratar como se fosse ao vivo. Então até isso que eu estou falando vai aparecer no vídeo aí para vocês, porque o OBS, que é o programinha que eu utilizo aqui, ele é bem doido. Mas felizmente, já passo um ensinamento para vocês. Backup. Enquanto eu estou gravando daqui, meu amigo Érico também está gravando de lá. Então tenha sempre backup de suas gravações, suas fotos. Concorda comigo, Érico? Com certeza, né? Backup é fundamental. E eu já tive a oportunidade de usar um backup realmente que teve problema, né? E já puxando o gancho aí para falar sobre backup, né? Tem como fazer o backup, né? Se você tem duas cópias no mesmo lugar, você não tem nenhum backup. Exatamente. Né? Porque aí você pode ter, por exemplo, no computador, no HD externo, mas se os dois estão no mesmo lugar, a sua casa pegar fogo, você não tem nada. Espero que não, né? Então é complicado realmente, mas é muito importante, e eu já senti na pele, né, a importância de você ter um backup, realmente, de você ter e de você não ter. Eu também já tive o desprazer de perder informação por não ter backup, e realmente você tem que sentar e chorar porque não tem mais o que fazer. E por falar em backup, nesse exato momento, minha nobre e digníssima esposa está ali na sala quase chorando porque recentemente um dos HDs que ela guarda todos os trabalhos de fotográficos de costura dela decidiu ir para o Beleléu e era justamente um dos HDs que ainda não tinha feito backup para nuvem e era o único HD que não tinha cópia de segurança. É aquela lei de Murphy, quando algo está para dar errado, com certeza vai dar errado. Mas hoje nada aqui vai dar errado porque estamos aqui no segundo episódio do Papo Bate Fotográfico. Vocês devem estar se perguntando, mas por que Papo Bate e não Bate-Papo? É simplesmente porque já existe Bate-Papo Fotográfico. Então eu decidi utilizar uma tag que não tenha sido utilizada. Então é Papo Bate Fotográfico e assim será. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar aqui com o nosso amigo Érico de Sá do canal Lentes e Lentilhas sobre fotômetro e a sua importância. Mas, Érico, antes de eu saber da importância do fotômetro, eu quero saber como você sobrevivia antes do fotômetro. Realmente, Giovanni, é um caso complicado, porque no meu processo de aprendizado, né, eu fiz vários cursos, participei de workshops, palestras, tudo mais. E eu tive contato com fotógrafos da velha guarda, né, e fotógrafos mais novos. Então eu percebi que assim, a maioria dos fotógrafos mais novos, digamos assim, que começou a trabalhar de uns 10 anos para cá, eles não dão importância nenhuma para o fotômetro. Porque a desculpa que eles dão é que já que eu posso clicar a imagem e olhar no LCD da câmera, então, para que eu vou me preocupar em medir? Eu simplesmente corrijo com base no que meus olhos estão vendo ali no LCD. Né? Até certo ponto isso faz sentido. E por muito tempo eu também trabalhei dessa forma. Né? Até porque quem dera Sebastião Salgado fazer isso, né? Sebastião Salgado não, Ansel Adams. Se Ansel Adams tivesse a chance de olhar o fotômetro, ele poderia fazer fotos muito melhores. Exatamente. Aí eu comecei a entender um pouquinho como é que era o processo na época do filme, né? Então no filme você está fotografando às cegas, né? Porque você vai clicar a imagem, você só vai saber o que saiu depois da revelação. Então era necessário você ter um processo que você garantisse a exposição correta para você não desperdiçar o filme, que às vezes você, por exemplo, hoje a gente tem um cartão de memória que dá para fazer milhares de fotos, sem precisar apagar nada do cartão. Um filme fotográfico você tinha no máximo ali 12, alguns até 36 exposições e acabou. Então o custo, né, seria muito alto de você perder uma exposição no filme. Então era necessário você ter um processo seguro para você garantir que a luz estava entrando na sua câmera do jeito certo.
né? E aí que eu comecei a entender como é que você podia usar essa mesma técnica de fotometria manual, né, através do flash meter, né, do fotômetro flash meter. Só esclarecer um ponto aqui, né, Giovanni? A gente fala fotômetro, mas existem dois tipos, né? Tem o fotômetro de mão que mede a luz contínua, né, luz ambiente, e também tem o fotômetro com a função de medir o flash, né? A função flash emitter. Eu ainda poderia ser um pouco mais abusado e falar que existe um terceiro tipo de fotômetro, que é o do celular. Que tem muita gente que usa, e por muito tempo eu até utilizei, apesar de reconhecer que dependendo do modelo do celular, ele não reconhece tão bem a luz. Mas alguns celulares eles conseguem fazer a medição da luz contínua, não luz de flash, de forma quase que precisa. E existe uma pecinha que coloca no iPhone que ele consegue medir alguns tipos de flash. Eu pesquisei sobre ele também, o tal do Lumu, que é realmente a luminosfera ali, né, do fotômetro que você encaixa no iPhone. Aí você tem um algoritmo ali que vai fazer a medição, né? Mas, enfim, a ideia, né, de você fazer essa medição é importante, porque eu vou contar para você um pouquinho da minha experiência, que eu, por muito tempo, eu trabalhei na indústria, né? E a indústria você tem que ter o controle do processo. Né? O que é o processo? Você tem uma indústria lá que vai entrar amendoim e vai sair paçoca. Gostei do exemplo. Então, né? Eu pensei muito nesse exemplo. Mas alguma coisa você tem que fazer com o amendoim para ele virar paçoca, né? E o que você está fazendo? Você está manipulando energia de alguma forma, né? Essa energia ela pode ser, geralmente temperatura e pressão, né? Você controlando temperatura e pressão, você controla a transformação da matéria até ela se transformar no que você quer. E nesse conceito, né, tem sempre uma frase que eu aprendi na escola, né, quando estava estudando essa área de automação industrial, que é: você não pode controlar aquilo que você não consegue medir. Então, se você quer ter controle sobre alguma coisa, você tem que ter alguma forma de medir. Então, na nossa vida toda, a gente está acostumado a fazer medições, né? Então, por exemplo, as suas contas lá aí da sua casa, a conta de água, a conta de energia elétrica, tem sempre um medidor ali na frente que vai indicar o quanto você está consumindo e você vai ser tarifado por isso. Se você vai num posto de combustível, vai abastecer o carro, a moto, tem um sistema de medição que vai tarifar aquilo que está entrando no tanque para você ser cobrado por isso, para ter um valor justo. Então, quando envolve dinheiro, né, a gente está preocupado em ter um sistema de medição para ser cobrado por um valor justo, né, em relação ao que a gente está consumindo, está entregando, né? O sistema de medição nos ajuda a ter essa medida para ninguém sair no prejuízo, nem quem está comprando, nem quem está vendendo. Agora, na fotografia, né, dá prejuízo a gente não medir a luz? Né? Eu vou dizer para você que esse prejuízo é muito grande, né? Você tem um prejuízo que você tem um desgaste de equipamento, porque, por exemplo, uma câmera DSLR, né, não vamos falar da mirrorless porque ela não tem o sistema do obturador mecânico, né? Mas uma DSLR ela tem o espelho, tem o obturador, tudo isso são peças que tem um movimento ali, tem uma mecânica envolvida, que onde tem movimento existe desgaste. Então, cada clique que você dá na sua câmera, ela como que morre um pouquinho, né? Ela está chegando mais perto do fim da vida útil dela. Então, se você ficar dando clique aí à toa só para testar, só para ver como é que a luz está saindo, você está gastando seu equipamento e não está produzindo o resultado que é a foto que vai lá para o seu cliente. E também tem a questão do tempo, né? Porque às vezes você, mesmo olhando na LCD da câmera, na hora que você vai olhar a foto revelada no Lightroom, lá, por exemplo, no Camera Raw, qualquer coisa que seja, você vê que a foto precisa de ajustes, e aí você vai gastar tempo para ajustar a sua foto. Isso vai atrasar a sua entrega do produto e com certeza vai prejudicar a sua produtividade, porque é o tempo que você está tentando recuperar uma foto que você poderia ter feito boa logo de cara, você está perdendo de atender um novo cliente que vai te gerar mais receita. Então, por isso que é a importância da medição. Por isso que eu me interessei por esse assunto, né, de entender como que funciona o sistema de medição, porque realmente isso vai me trazer um ganho financeiro no final das contas, né? E também tem a questão que é a seguinte, né?
o próprio nome já diz, né? É um flash meter, ou seja, é um medidor da luz do flash. É o único instrumento que faz isso, né? A sua câmera, no modo nativo, você tem um flash manual, não tem como você saber se aquela carga do flash vai realmente iluminar a sua cena da forma correta, né? Se você não tem uma medição, uma fonte de referência. Tem gente que fica chutando, né? Vai adivinhar, eu vou começar lá com um oitavo, com um quarto, não sei o que. Não tem como. Ou você calcula isso através da forma do número guia, ou você usa um método de medição, né? Por exemplo, o TTL é um método de medição, né? Que um método de medição automatizado com a câmera. Você dá um pré-disparo, né? Ele vai fazer uma medição ali, vai entregar uma carga para iluminar a sua cena. Mas se você está com um flash manual e não sabe, por exemplo, qual que é o número guia do flash, como é que você vai fazer? Ou você chuta até acertar, ou você faz uma medição para poder acertar ali a exposição do flash logo de cara. O que para mim faz muito mais sentido. Pessoa quando tem conhecimento técnico é outra coisa, né? É um outro nível de conversa. Mas, Érico, a ideia aqui é gerar mais dúvidas do que respostas. Então, uma dúvida que veio até mim agora. Você mencionou que o seu processo de estudo foi procurar conhecimento com fotógrafos da montanha, mas também analisar fotógrafos do momento presente. Ou seja, você conciliou estudos do passado com estudos, vamos dizer assim, do futuro, para poder chegar a um denominador comum. Aí me gera uma dúvida. Pensando dessa forma, ou seja, pensando dessa forma analógica e dessa forma mais futurista de abolir o uso do fotômetro, o que faz a pessoa hoje em dia pensar, eu não vou usar o fotômetro? Na sua opinião, o que leva hoje uma pessoa a achar que não precisa do fotômetro? É o não conhecimento da real função dele ou é simplesmente por achar que é caro demais? Então, realmente, se você for parar para pensar nessa história do preço, né? Eu andei pesquisando essa semana mesmo. Vamos pegar um fotômetro parecido com aquele que eu mostro no canal, né? Que é o Sekonic L308S, que é uma versão, digamos assim, uma versão de entrada, né? Ele, no Brasil, ele está custando cerca de R$ 1.600, R$ 1.800, tá? É caro. Vamos dizer, seria metade do preço de uma câmera de entrada, uma DSLR de entrada, uma T6, T7, coisa assim. Digamos assim, umas 3 vezes mais caro que uma lente 50mm, que é uma lente que muita gente compra também, né? E se você for pegar, por exemplo, um flash de marca, né, um flash original da Canon, vamos pegar o 600ZX, que é o topo de linha da Canon, tá no mesmo preço, é equivalente a você comprar um flash, né? Ou, por exemplo, um flash paralelo, vamos falar do flash Godox, seria 3 flash Godox que você consegue comprar tranquilo com o preço de um fotômetro. Se você for analisar isso, realmente parece caro. Só que, como você comentou, eu conversei com vários fotógrafos da montanha, né? Vou falar aí, Armando Vernalha, já conversei com o Clício, o Diego Rousseau, o Flávio Demarque, gente que é das antigas mesmo. O Bagnola, ele tá sempre com o fotômetro ali do lado dele. Fernando Bagnola, que é o pessoal que tá bombando hoje nessa área, né? E por que eles fazem isso? Eles migraram pro digital porque facilitou muito a vida deles, né? Porque eliminou todo aquele processo químico, né, de revelação, mas o método deles continua sendo o mesmo no sentido de fazer a fotometria, né? E peraí que agora eu me perdi, onde é que eu tava mesmo? Você tava demonstrando que os fotógrafos da montanha, eles têm um porquê utilizar o fotômetro. Sim, por que utilizar, né? Então, por que eles utilizam, né? A ideia é realmente eles terem um método confiável, né? Para que eles não fiquem com esse negócio de clicar óleo, ficar tentando. O que acontece, por exemplo, quando um fotógrafo mais jovem, né? Como alguns outros que eu pesquisei, são fotógrafos talentosos, né? Eu não vou citar nomes aqui, tretas. Mas assim, não quero gerar treta. Entregam um trabalho muito consistente, um trabalho muito bom, né? Porém, eles, no método de trabalho deles, eles decidiram não utilizar o fotômetro. Por quê, né?
Ah, sim, eu estava falando da questão de custo, né? Deixa eu só voltar nessa questão do custo. A gente falou lá que o fotômetro custa lá cerca de R$ 1.800, né? Esses fotógrafos da montanha, que eu conheci, eles mostraram para mim fotômetros que eles têm há mais de 30 anos, É um né? investimento para a vida inteira, né? Entendeu? Que está funcionando perfeitamente, porque não tem mecanismo de desgaste, né? Você sabendo conservar, né? Não requer muita manutenção. É manutenção quase zero, né? É só manter limpo, né? Porque das coisas assim que eu vejo quando as pessoas estão vendendo fotômetro de segunda mão, é mais marcas de desgaste ou aquele globozinho branco que está quebrado. Não tem muita questão de manutenção. Mas enfim, aí se você diluir esses R$ 1.800 em 30 anos, que é o que os fotômetros que essas pessoas estão usando até hoje, você vai ver que o custo é baixo, né? Diferente de Então, uma DSLR, que não vai durar exatamente. 30 anos na mão de uma pessoa. Essas câmeras que a gente tem hoje, daqui a 30 anos, dificilmente vão estar funcionando, né? Não só pelo termo de, às vezes a tecnologia vai evoluir a ponto delas não conseguir mais gerar imagem que a gente consiga ler, né? Ou pelo próprio desgaste, né, do equipamento, questão de fungo, sei lá, alguma coisa, a gente sabe que ela não vai durar. A câmera não foi feita para durar tanto tempo, né? As lentes, talvez, né? Tem muita gente que tem lentes antigas, né? Que inclusive quando foi migrado para o digital teve essa preocupação de se manter a mesma baioneta, né? Para você não perder a lente do analógico na hora de migrar para o digital e tudo mais. Mas as corpo de câmera, a gente sabe que a vida útil dele é relativamente curta. E tem até você troca de câmera, mas você não precisa trocar de flash emitter. Exatamente. Aí o seu flash, você pode ter vários corpos de câmera em 30 anos de carreira, como a maioria dos fotógrafos tem, e você não vai trocar de fotômetro, que vai ser o mesmo, porque ele vai funcionar com qualquer câmera de qualquer marca, com qualquer flash de qualquer marca. Então, quer dizer, nesse sentido é um investimento que vale a pena, como eu já comentei anteriormente, você vai ter um ganho de produtividade e você vai ter um equipamento de longa vida útil, né? Um equipamento que vai te acompanhar durante toda a sua carreira, com zero manutenção, né? E que realmente ele não tem perda de função ao longo do tempo, né? A menos que você deixe aí na mão, deixa o seu cachorro pegar ali para brincar, né? Um caso extremo, e colocando um na ponta do acidente, lápis, né? e por exemplo, botando na ponta do lápis, se ele vai durar 30 anos, se for bem cuidado, creio eu que a pessoa trabalhando com fotografia, em menos de 30 anos, ela pague o valor do fotômetro. Com certeza, exatamente. No meu caso, os trabalhos que eu peguei em 3 meses já pagou o investimento que eu fiz, né? Então, lógico, a gente está conversando com pessoas aqui, e eu estou partindo do ponto que são pessoas que querem se tornar profissionais, né? É lógico, por exemplo, o cara que é um entusiasta, né, talvez não seja a dele ele ter que investir no equipamento desse, né? Mas com relação a um profissional, é um ativo, né? Que vai gerar um lucro para ele, porque ele vai ter um fluxo de trabalho melhor, vai ter uma entrega de resultado melhor, vai perder menos fotos durante o ensaio, né? Então esse investimento vai se pagar em pouco tempo, e depois o que vier é lucro, né? E o custo dele vai ser diluído numa vida útil enorme. Então realmente é um investimento que vale a pena, né? Então, do ponto de vista financeiro, a gente já eu coloquei essas questões aí, né? Que ele é um ativo, ele se paga com o trabalho e ele também tem uma longa vida útil. Outras desculpas que as pessoas falam é a questão de você fazer, na hora de você fazer a medição com fotômetro, você vai perder tempo, né? Só que de qualquer forma o resultado é o mesmo, porque se você não tem um fotômetro, você vai ter que dar um clique, avaliar a foto e vai ter que aplicar uma correção, seja onde for, até você chegar no resultado que você quer, seja na hora do ensaio ali, na hora da foto, ou na pós-produção. Com o fotômetro você vai fazer um disparo, não vai fazer um clique, você só vai disparar o flash, vai fazer uma medição, e se você entender realmente como que o fotômetro funciona, você vai aplicar uma correção e no próximo clique a foto já sai pronta.
Esse é que é legal de você usar o fotômetro, né? Porque você não fica chutando, né? Você vai lá, dá um disparo no flash, mede, ele vai te dar uma medida lá no display. A partir dessa medida eu já sei o que eu tenho que fazer para a foto sair certa. Então, onde é que está essa perda de tempo que até hoje eu não encontrei, né? Eu vou olhar, a menos que eu não saiba interpretar as informações que o fotômetro está me dando. Isso, né? Aí é uma questão de sem falta contar de que conhecimento. o fotômetro ele te dá a precisão em décimos, né? Em décimo, né? É muito mais exato do que a medição na câmera, que é em terços, né? Então você tem muito mais exatidão na medição. Então, a partir do momento que eu fiz aquela medição de teste, o que ele vai me dizer ali no display, eu já sei que decisão que eu tenho que tomar. Eu vou fazer os ajustes necessários e logo em seguida eu já posso clicar uma imagem que eu sei que a imagem vai sair do jeito que eu quero, né? Então, eu não vejo por que as pessoas falar que perde tempo usando o fotômetro, né? Principalmente na questão de usar o flash, porque é uma luz que você não vê, né? O flash ele só dispara no momento da foto. Como é que você vai prever o resultado da luz do flash, né? Então, ele te dá esse ganho aí de produtividade. Provavelmente quem falou isso talvez tenha usado o fotômetro de uma forma incorreta, né? Talvez ele não saiba interpretar as informações que o fotômetro dá ali no display para tomar uma decisão e fazer o ajuste necessário. Então aí a pessoa fica naquele ciclo, né, de testar e não chegar a lugar nenhum, né? Vai por tentativa e erro do mesmo jeito, mas essa não é a ideia de trabalhar com fotômetro. E infelizmente, já que para não gerar treta também não vou falar nomes, tem um fotógrafo da montanha que eu admiro muito, mas ele já mencionou que fotômetro é uma coisa para usar só dentro de estúdio. Quando ele falou aquilo ali, doeu meu coração, sabe? Porque a sua própria playlist, você demonstrou que o fotômetro ele é útil dentro, fora de estúdio. Você pode mudar ele assim para utilizar em cinema, que é luz contínua. Então é muito benefício numa única peça. Eu conheci um fotógrafo também não vou citar nomes, que eu não quero gerar treta com ninguém. Ele não usa fotômetro, mas ele faz fotos muito boas. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele só fotografa dentro do estúdio dele. Então ele tem lá as cabeças do flash dele, ele já sabe a questão de regulagem, distância, o tamanho do estúdio, ele já entende como é que o diafragma da câmera vai responder. Então é uma coisa que se repete, né? O estilo de foto que ele faz é uma coisa que não tem muita variação, não tem necessidade de ficar mudando muita coisa. Basicamente ele tira uma pessoa se posiciona lá, as luzes já estão em cima dela, não tem variação. Então não tem por que ele ficar medindo toda vez que chegar uma pessoa nova lá para fazer as fotos no estúdio dele, porque as fotos são praticamente idênticas, todas elas. Ele vai ter uma variação de pose só, mas o posicionamento das luzes é sempre o mesmo. Então, uma vez que ele ajustou, que ele chegou no resultado que tá legal, ele vai mexer para quê, né? Então, se esse é o caso, realmente não precisa de fotômetro, né? Mas agora, se você está em situações diferentes, por exemplo, eu não tenho estúdio próprio. Então, geralmente eu atendo o cliente no local dele, por exemplo, fazer uma foto de perfil corporativo, uma foto de produto, eu levo a minha estrutura até o cliente. Então, cada trabalho meu é uma condição de iluminação diferente. Então, o fotômetro ele me dá esse ganho de eu me adaptar quase que imediatamente a qualquer situação de luz ali, onde quer que eu esteja, né? Se eu tivesse um estúdio fixo, né, com as minhas luzes sempre no mesmo lugar, que eu já entendesse como é que é a resposta dela em relação com a minha câmera, eu talvez nem pensaria em ter comprado um fotômetro, né, porque não se aplicaria nesse caso. O problema é que criaria uma zona de conforto aí, né? Você ficaria fadado a utilizar só o seu espaço, aí quando precisasse ir para um externo, talvez você já não teria aquela prática com o fotômetro. Mas talvez eu saiba o porquê, quando você mencionou que tem fotógrafos que dizem que o uso do fotômetro é perca de tempo. Mas antes de eu tentar demonstrar, porque talvez eu entenda o porquê, já vou puxar o gancho aqui que eu pedi lá para os internautas, tanto os inscritos do meu canal quanto do seu, fazerem perguntas. Então eu já vou aproveitar o gancho aqui e vou fazer a primeira pergunta de uma pessoa. O nome dela é Giovanni Fernandes.
Ele perguntou pro Érico Opa. aqui quais dicas que você daria na hora de comprar um fotômetro de segunda mão. Então, realmente, como a gente comentou, né? O fotômetro ele não tem desgaste ao longo do uso dele, desde que você use ele em condições normais, né? Não leve nenhuma condição extrema. Então, o que acontece é que ele não perde, ele dificilmente vai perder a função dele ao longo do tempo. Então, é possível você sim comprar equipamento de segunda mão, equipamento usado em ótimas condições, né? Eu tenho alguns alunos do meu curso de Flash que, quando eu comecei a introduzir esse assunto do fotômetro, eles foram atrás e compraram excelentes equipamentos usados, com um preço muito acessível e em perfeitas condições de uso, né? O que você tem que ver, né, na hora de você for comprar um fotômetro usado? A primeira coisa ali é o compartimento de pilha, porque a gente recomenda você não guardar o equipamento com pilha dentro, que a pilha pode vazar, explodir e vai corroer ali o circuito elétrico. Então, se você tiver condições de avaliar ali o compartimento de pilha, ver se não tem sinal de oxidação, alguma contaminação ali por ácido, né, que é o fluido da pilha, né? Então aí você já sabe que ali você não vai ter problema de mau contato elétrico e que o circuito elétrico está íntegro ali, não foi contaminado. Outra coisa que você tem que ver é a questão da esfera, né? A esfera, com o tempo, dependendo da condição de uso, ela pode amarelar, ela pode rachar ou até mesmo quebrar um pedacinho, e isso com certeza vai interferir na medição. Então a esfera tem que estar em perfeito estado, né? Às vezes você tem até um risquinho no LCD, no corpo dele, alguma coisa assim, mas não interfere no funcionamento. Mas se a esfera tiver com algum dano visível, isso com certeza vai interferir na medição. Basicamente são só esses dois cuidados que você tem que tomar, que aí você sabe. É lógico, né, os botões funcionando perfeitamente, né, se você tiver condição de pegar na mão, testar, ver se o botão responde mesmo, né, não gera nenhum mau contato. Tendo essas condições ali, eu tenho certeza que você vai ter um equipamento que vai te atender perfeitamente e com um preço muito acessível. Uma dúvida que talvez seja um pouco mais técnica. O fotômetro, ele tem chance de desregular que nem foco de câmera? Porque na câmera dá para você compensar o foco que está errado. O fotômetro, ele teria isso também? Então, alguns modelos, por exemplo, esse modelo da Sekonic que eu tenho, ele tem um modo de calibração, né? Só que aí, para você fazer uma calibração, você tem que ter um outro instrumento de referência que você sabe que tá bom. Aí você vai fazer a medição com ele, a medição com outro instrumento, e vai dar a diferença ali. Aí você tem condição de, por exemplo, adicionar ou tirar 1/10 de ponto ali para a indicação dele sair corretamente. Isso às vezes pode acontecer, às vezes você tem uma sujeira na esfera ali, ou algum problema com a alimentação de pilha, de repente ele teve um curto-circuito, alguma coisa ali que prejudicou a memória dele, né? E aí pode ser que ele desregule, mas é muito, muito, muito raro, né? Recentemente aí eu fiz um vídeo no canal também sobre o microajuste de foco, né, das lentes, né? E eu já recomendei ali. Dificilmente você vai ter que mexer naquilo. Eu mostrei que tem no recurso, mas às vezes se você vai mexer, você acaba piorando a situação, né? Então, como é que você vai saber se você realmente precisa mexer ou não? Você vai ver o resultado da foto, né? Se você foi lá, fez a medição, você está prevendo ali um resultado, e na hora de você clicar, o resultado não saiu do jeito que você queria, então ou você mediu errado, o que provavelmente é o que acontece, ou você tem algum problema interferindo ali no seu equipamento. Aí você pode entrar no processo de calibração. Eu nunca fiz no meu, porque eu comprei um equipamento novo, e eu não vejo discrepância ali entre o que eu estou medindo com ele e o resultado que está saindo na foto. Então, até hoje eu nem entrei no menu de calibração dele. Não quero nem correr esse risco, por enquanto. Eu posso até estar enganado, mas se a pessoa vai comprar um fotômetro assim de segunda mão, de repente pode ser válido ela levar um flash e usar o esquema da lei do inverso do quadrado da distância, dar uma distância, dar um disparo com flash e ver se o fotômetro daria o valor certo que deveria dar, se baseando no número guia. Eu acho que a linha do pensamento tá certa. O pessoal raciocínio faz todo sentido, né? Usando Palmas a para forma mim. do número Acertei. guia.
Exatamente. Você fazendo o processo ali do número guia, você vai saber se a medição dele tá certa ou não. Pode ter que ter uma variaçãozinha para mais ou para menos, porque ele tem uma divisão em escala decimal, né? Então, às vezes não bate exatamente com a sua câmera, mas é um bom ponto de partida, sim. Eu acredito que seria válido fazer esse teste. Mas mesmo que ele esteja um pouquinho desregulado, nada que interfira a escala de terços da câmera e do flash. Mas, Érico, antes de finalizarmos esse primeiro quadro, eu mencionei que talvez eu entendi porque algumas pessoas podem dizer que usar o fotômetro seja perda de tempo. Na semana passada, eu fui num evento multitemático, que eu ia fazer a última aula do curso de cobertura de evento multitemático. Há muito tempo sem fotografar evento, mas eu me desafiei a fotografar com o flash em cima da câmera, só que eu utilizei um flash totalmente manual. Então eu estava aqui baseando em contagem de passos de distância das pessoas. E como eu estava muito tempo sem fotografar evento, como eu errei foto com cargas erradas. Ou seja, eu estava numa situação que tecnicamente era muita gente andando para lá e para cá, então eu tinha que medir os passos certinhos, estar na pessoa ali e tudo mais. Se eu estivesse utilizando o TTL, tecnicamente seria um pouco mais fácil, porque era um lugar com muitas pessoas passando. Então, de certa forma, eu tenho pouco conhecimento assim de uso contínuo de flash em eventos, que eu utilizava mais em lugares parados. Então me desafiei a fazer uma coisa que ali para mim o ideal seria utilizar o TTL. Talvez quem fale que o fotômetro é perca de tempo esteja utilizando o fotômetro em lugares errados. Então, meu amigo Érico, eu vou fazer a última pergunta desse primeiro bloco. Em que áreas você considera essencial o uso do fotômetro e quais áreas você considera assim, aqui pode ser facultativo o uso? Isso é uma pergunta muito interessante aí, né, Giovanni? Porque a gente entende a importância de se usar um fotômetro, mas a gente também entende que tem um lugar certo para usar, né? Por exemplo, né, vamos imaginar que você vai para um safari na África fotografar a vida dos leões. Você não vai querer ir lá no focinho do leão medir com o fotômetro para saber a exposição. Você vai ter que ter um outro método, né? Então, por exemplo, eventos esportivos, vida selvagem, coisas desse tipo, talvez não seja o ideal você utilizar o fotômetro de mão por conta da condição que você está ali, da sua relação com o que você está fotografando. Não dá para você chegar com o fotômetro ali e fazer. Como você comentou aí, eventos, né? E aí entra tudo, cobertura jornalística de modo geral, casamentos, feiras, como foi o caso que você fez. Isso aí você não tem condições de, por exemplo, levar um pedestal com flash, com uma sombrinha e ficar posicionando para lá e para cá, né? Não dá, você tem que trabalhar com flash em cima da câmera. E uma coisa assim que é uma desvantagem de você utilizar flash paralelo é que algumas marcas de flash não mostram no LCD a distância do disparo. Porque se você está com o seu flash montado na câmera virado para frente e é um flash dedicado, né, ou seja, ele tem comunicação com a câmera, ele através dessa comunicação ele sabe o diafragma, o que você está usando, com base na carga que ele está selecionado em manual, ele já vai te dar a distância do alcance da luz dele. Então isso já ajuda. Por exemplo, eu sei que alguns flashes da Yongnuo não tem esse recurso, né? O Godox eu sei que tem. Flashes de marca, né? Flash Nikon, flash Canon. Eu tenho outro flash da Sony também que aparece lá. Você põe o manual, vira a cabeça para frente e já está lá a distância, né? Então é uma coisa que vai te ajudar. Então você não precisa de fotômetro nesse caso. Tem até um vídeo no meu canal que eu falei sobre, inclusive, a tecnologia da Sony, né? O Flash ADI, que ele incorpora a distância de foco, né? Então, por exemplo, nesse seu caso aí do evento temáticos, né? Essa tecnologia da Sony poderia te ajudar, porque você faz o foco, ela mede a distância, que é onde você fez o ponto de foco, e o flash já calcula a carga com base no diafragma que você selecionou, né? Então ele dispara, ele não precisa fazer o pré-flash que nem o TTL faz, e ele não é influenciado pela refletividade do objeto. Então não importa se o objeto é claro ou escuro, você não tem que compensar, né? Porque ele dispara pela distância que você fez o foco. Então são situações em que você usar o fotômetro externo
são dispensáveis, né? Se você tem alguns recursos como esse que podem te ajudar. Então, meus amigos, vocês perceberam no final desse primeiro bloco que o que você entende sobre fotômetro? Se você vê alguém falando, olha, não use fotômetro, ou vê alguém falando, olha, use fotômetro, eu vou aconselhar um vídeo do Armando Vernalha, que eu acho que o título do vídeo era Não Confie no que eu falo. Porque a partir do momento que você vê alguém defendendo o uso do fotômetro, você vê alguém defendendo o não uso do fotômetro, você tem que entender por que aquela pessoa falou aquilo, e a partir desse grupo de opiniões, que o bom é que o YouTube é um espaço democrático, você encontra opinião para tudo. Então, a partir disso, forme a sua opinião. E meu conselho, se você quer decidir se vale a pena ou não ter um fotômetro ou não, pega emprestado com alguém, ou tem vários lugares que você pode alugar um fotômetro para você decidir se vai ser útil para o seu esquema ou não. E em relação ao evento, o Érico ele falou, só um adendo antes de fechar o primeiro bloco, ele falou, você não vai estar no evento com um flash e uma sombrinha. Tinha um rapaz nesse evento com um flash e uma sombrinha, andando e fotografando os cosplays, só que a preocupação que ele tinha de posicionar o cosplay era a mesma preocupação que ele tinha de olhar se alguém ia esbarrar no flash dele. Tava muito engraçado aquilo, sabe? Teve até uma hora que eu comecei a fotografar ele, ele ficou olhando desconfiado pra mim. Mas é aquilo, cada um sabe onde cala aperta. Eu não faria aquilo que ele fez. Então, agora, por exemplo, situações em que o fotômetro é recomendado, né? Por exemplo, se você tem, se você fotografa, por exemplo, um ensaio, né? Então, o ensaio você está ali com modelos, ou num estúdio, ou uma locação, você tem assistente. Então, você vai montar um esquema de luz, né? Você vai, por exemplo, fazer uma iluminação combinada de luz ambiente com luz de flash. Você está num espaço fechado, num estúdio mesmo, né? Ou você vai fazer uma fotografia de gastronomia, uma fotografia de produto. Aí você tem controle da situação, você está dirigindo a cena, né? Você está num espaço controlado. Então você tem condições de parar, pensar, medir, reposicionar uma lâmpada, mudar, dirigir a posição do modelo, fazer alguma coisa até chegar no ponto que você encaixa. Aí você consegue, por exemplo, fazer uma coisa que só se dá para fazer com um fotômetro. Na verdade, eu queria que você tivesse me feito essa pergunta, mas eu mesmo vou me fazer. Então, que coisa que só dá para fazer com um fotômetro, né? É uma coisa chamada relação de contraste, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma luz split, né? O que é uma luz split? É uma luz que vem só de um lado, né? Vamos imaginar que você tem uma fonte de luz aqui só desse lado. Então, eu estou iluminando esse lado aqui do meu rosto, por consequência, esse lado aqui vai sair escuro. Quão escuro esse lado do meu rosto vai sair desse aqui, né? Então, existe uma relação de contraste que você pode vir com o fotômetro médio aqui desse lado aqui, vai medir a quantidade de luz que está chegando, você faz uma medição desse outro lado aqui, você vê quão escuro, quantos pontos isso aqui está escuro em relação a isso aqui. E aí você pode adicionar uma luz de preenchimento. E aí você tem aquela taxa de relação de contraste, né? Você pode fazer uma luz, por exemplo, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. Aí você controla o contraste do jeito que você quiser. Só com o fotômetro dá para fazer isso. Outra coisa que daria para você fazer. A grosso modo, então, a gente pode falar que o fotômetro, além dele conseguir medir a luz, ele consegue, de certa forma, medir a sombra, né? Onde você pode medir exatamente onde está faltando luz. Por exemplo, você vai fazer uma foto de corpo inteiro, né? E você tem um único flash. Então você consegue, por exemplo, medir lá cabeça, peito e na coxa, né? Para saber se está tendo queda de luz. Né? Às vezes você percebe que, por exemplo, o flash está mais para a cabeça do modelo do que embaixo, tá? Tem mais luz aqui nessa região do que embaixo. Às vezes você reposiciona o seu flash, você distribui mais a luz, né, em cima e embaixo, para saber onde é que está faltando, ou de repente adicionar uma nova cabeça de flash, uma outra luz, uma outra fonte de luz, para você ter aquela luz uniforme de cima até embaixo, né, para você não ficar com aquele efeito de vinheta, né? Você tem uma área muito clara e outra área muito escura, né? Isso com o fotômetro você faz isso antes de disparar, você não precisa disparar uma foto errada para saber, né? Fazendo 3 medições ali com o fotômetro, né, cabeça, peito e lá no joelho, você já sabe a relação que tem entre cada área e aonde que tem mais ou menos luz, como é que a luz está se distribuindo. Às vezes meio metro que você afaste o flash da pessoa, você já tem uma cobertura uniforme ali no corpo inteiro.
É uma outra utilidade, que é uma coisa que só o fotômetro faz. E agora, povo, nós vamos para o segundo e último bloco do quadro. Então, como é a proposta desse vídeo é fazer tudo como se fosse ao vivo, eu vou fazer a transição manualmente. Vou passar uma folha de EVA preto na frente da lente e pronto, voltamos ao último bloco. Mas antes de começarmos o último bloco aqui, se você quer saber mais sobre flash ou fotômetro, tem um canal que eu gostaria de indicar para vocês. Na verdade, eu não vou nem indicar esse canal, quem vai indicar é o dono do canal. Fala do seu canal aí, Érico. Então, Giovanni, o canal Lentes Silenciosas ele foi feito para quem quer realmente aprender sobre o uso do flash e agora também sobre o uso de fotômetro de mão, tem o flash emitter. Então a gente tem conteúdo aí toda semana, nossos vídeos saem domingo às 10 da manhã, e aí toda semana tem uma dica diferente para que você possa aprimorar, conhecer técnicas. A gente também faz frequentemente a review de equipamento. E temos também uma sessão aí de podcast, onde eu entrevisto outros fotógrafos, pessoas interessantes aí, e as sugestões são bem-vindas, né? Você pode ir lá assistir os vídeos do canal. A gente tem sempre essa preocupação de tirar as dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta, deixa lá nos comentários. De repente, uma dúvida sua pode gerar um vídeo novo aí que vai ajudar muita gente também a melhorar aí a qualidade das imagens e crescer aí na área da fotografia. E Érico, e se a pessoa quiser aprender um pouco mais de flash, ou seja, ter uma mentoria, será que você sugere alguém que dê esse curso de flash? Ó, tem um cara que eu conheço que é muito bom, o tal de Érico de Sá. Mas enfim, é lógico que em um vídeo do canal do YouTube não dá para abordar o tema de uma forma tão detalhada, né? Porque aí os vídeos seriam extremamente longos e isso poderia às vezes ficar meio chato. Então a gente também tem cursos, né, que ajudam a pessoa a entender mais profundamente o assunto. Então a gente tem, por exemplo, o curso básico nosso, que é o Dominando o Flash TTL, onde a gente só fala para pessoas voltadas para a área de eventos, que na maioria das vezes usa o flash no modo TTL. Se você quer fazer fotografia de retratos, entender esquema de iluminação, aprender a usar acessórios, disparar o flash fora da câmera, a gente tem um curso mais completo, que é o Dominando o Flash dedicado. Aí a gente tem também um grupo no Facebook, né, onde a gente pode trocar ideias, compartilhar portfólio, a gente faz análise de portfólio, tira dúvidas mais técnicas, né? E também a gente tem um acompanhamento, né, durante o período aí, a partir do momento que a pessoa comprou o curso, que ela pode ter um plantão ali, tirar dúvida, vai falar diretamente comigo, a gente faz um Skype, fala pelo WhatsApp ali, para dar o suporte ali nas partes onde a pessoa precisa se desenvolver melhor. Então, Érico, agora para esse nosso último bloco, antes de ir para o tema principal, vamos voltar a um pequeno momento do bloco anterior, onde você falou sobre o flash dedicado, que um inscrito, o Erlisson Lacerda, ele tinha mencionado aqui sobre como fotografar com flash remoto. Tem vídeo no seu canal falando de flash remoto, então eu vou até indicar o Erlisson Lacerda sobre esse vídeo, mas não esquenta não, gente, que todos os vídeos que são dúvida daqui do povo, o Érico vai me passar o link certinho e eu vou botar aqui na descrição, mas para você que é apressado, já começa a maratonar o canal do Érico aí. Então eu queria fazer uma pergunta em cima dessa pergunta aqui do Erlisson. Que tipo de problema você já viu acontecer com o flash remoto, que é aquele que não está em cima da câmera? Então, a questão do flash remoto, né, ela tem uma coisa que gera muita dúvida. Na verdade é um processo simples, né, mas assim, a pessoa precisa ter um entendimento mínimo para conseguir ter um bom resultado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o meio físico, né? O meio físico por onde você vai transmitir o sinal da sua câmera ao flash. Então, sabendo se o seu flash está fora da sua câmera, em algum ponto do universo, né, o sinal da sua câmera tem que chegar nele. Na hora que você clicar, né, você apertar o disparador da sua câmera, ela vai ter que enviar um sinal para o seu flash disparar na hora que o seu obturador abrir, para o uso do flash entrar e registrar a imagem. Tá? Esse meio físico pode ser via ótica, né? Ou seja, com um sinal disparado a partir de um flash montado na câmera, que pode ser inclusive o flash pop-up. Para quem já viu aí, a gente participou da playlist lá do Giovanni
7 dias de fotografia, que eu falei exclusivamente sobre flash pop-up, então eu não vou me delongar muito nisso. Ou você também tem a questão de você utilizar o rádio, né? Então, quais são os principais problemas de você utilizar um meio físico ou outro, né? Tanto no rádio quanto no modo ótico, você tem que ter um canal de comunicação, né? Uma frequência que só o seu flash vai identificar a sua câmera, né? O que muitas vezes acontece é a pessoa coloca a câmera num canal e o flash no outro canal. Então eles não vão conversar porque eles estão trabalhando com frequências diferentes. Outra coisa é a questão dos grupos, né? Você tem, por exemplo, no modo ótico você pode colocar 2 grupos e no modo rádio você pode utilizar até 5 grupos. Então você precisa identificar cada flash que você está usando, para qual grupo que ele vai pertencer e qual a regulagem que pertence àquele grupo, né? Então um problema que pode, por exemplo, acontecer no modo ótico é você ter um bloqueio, né, do sinal da sua câmera, o flash da sua câmera não conseguir atingir o sensor do flash remoto, né? Então esse bloqueio pode ser um obstáculo físico mesmo, ou por exemplo a luz do sol, né? Porque a luz do sol também tem radiação infravermelha. Então se estiver batendo luz do sol ali no sensor do flash remoto, ele não vai conseguir identificar o sinal que vem da câmera, né? E já o rádio ele não tem essa limitação, porque a onda de rádio ela atravessa obstáculos. Às vezes você pode estar com um flash num quarto e através da parede a onda de rádio vai chegar lá. Então tem essa vantagem, mas aí você tem que entender exatamente a questão de você ter os canais e grupos configurados corretamente, né, para você saber que informação que você vai enviar ali da sua câmera para o seu flash disparar. Então, povo, vocês entenderam? Mas se você quiser saber ainda mais, lembra que aqui na descrição vai estar o link dos vídeos relacionados e também lá no canal do Érico você tem todas essas informações. Mas agora, meu povo, antes de você começar a procurar marca de equipamento, já começar a marca de fotômetro, vamos para o último bloco que talvez seja um probleminha que você tem aí. É um probleminha que acaba com o dinheiro do seu bolso, que é o chamado GAS, que vem lá de um termo em inglês que é a síndrome de aquisição de equipamento. O GAS, ele começou mais na parte de música, pessoas que vão adquirindo violão atrás de violão, guitarra atrás de guitarra, e o cara quer sempre mais. E na fotografia também acontece isso, que é a pessoa comprar um equipamento e colocar naquele equipamento como se aquele equipamento fosse o Messias que vai salvá-lo. Eu já passei por isso. Aqui no canal já até contei que aconteceu comigo com a lente de 50mm 1.8. Eu achava que aquela lente ia me salvar para fazer a cobertura de uma festa. Me ferrei, porque não era o equipamento que tinha que fotografar, era eu. E o equipamento não ajudou. Érico, você já passou por isso? Alguma vez você já depositou confiança no equipamento e achou que ele ia resolver seus problemas? Todo mundo tem essa fase, né, Giovanni? Infelizmente, faz parte do aprendizado, a gente acaba gastando dinheiro à toa aí e depois a gente fica com o equipamento parado, né? O que a gente tem que levar em conta para não cair nessa armadilha? Bom, primeira coisa é que o fabricante está lá para vender equipamento, né? Então, se você comprou hoje a câmera último modelo do seu fabricante preferido, pode ter certeza que pro ano que vem está preparando outro lançamento, ele vai querer que você compre também. Com certeza. Senão ele fecha a porta, porque se todo mundo comprar o mesmo equipamento, vai chegar uma hora que ninguém vai querer trocar mais, né? Então o fabricante precisa desse marketing, ele precisa incorporar novidades, ele precisa se diferenciar da concorrência e chamar a atenção das pessoas para que as pessoas possam comprar o equipamento deles, né? Agora, em que momento que você tem que comprar equipamento novo, né? Esse aqui é o ponto. Não é porque você tem um equipamento antigo que você não pode entregar um trabalho de qualidade, né? Se você não acredita em mim, vai lá no canal do Fernando Bagnola e vê as fotos dele que ele faz com uma Canon 20D, né? Para quem não sabe, a 20D é uma cropada com 8 megapixels de resolução. Então, se você que tem lá
uma câmera de entrada DSLR aí mais moderna, que tem aí 18 megapixels de resolução, e a sua foto não chega nem perto das fotos que o Fernando Bagnola faz com a 20D, o problema não está no equipamento, né? É outra coisa que precisa melhorar aí. Então não é equipamento que vai resolver. Tem uma frase também que o Armando Vernalha fala muito, que eu repito, né? Não existe câmera ruim no mercado, né? Se você for analisar o alcance dinâmico dos tempos do filme analógico, o melhor filme analógico tinha 5 pontos de alcance dinâmico, né? Margem mínima de erro, né? Exatamente. Hoje você, com a câmera mais chinfrim que tem no mercado, você tem ali pelo menos 10 pontos de alcance dinâmico. De 5 para 10 parece pouco, mas são 32 vezes mais resolução, né? Porque cada ponto é o dobro, né? Então você aumentou 5 pontos, você está aumentando 32 vezes a capacidade da sua câmera absorver luz. Então se a sua foto está ruim, o problema não é o equipamento, né? Quando é que você precisa decidir comprar um novo equipamento? É quando ele não atende mais a sua condição de trabalho, né? Vou citar aqui alguns exemplos, né? Vamos dizer que você é fotógrafo de esportes, né? O que você precisa de uma câmera para fotografar esportes? Não vamos falar de lente, né, acessório, vamos falar do corpo de câmera só, tá? Você precisa de velocidade de disparo, né? Independente do esporte que você está fazendo, né? A ideia é você ter ali aquela sensação, por exemplo, você vai pegar uma ginasta flutuando no ar, um lutador lá com a cara toda torta na hora de tomar um soco, você precisa de muita velocidade de disparo, né? Você tem que fazer várias fotos por segundo. Então, se você tem câmeras aí que hoje fazem 15, 18 fotos por segundo, é quase um filme já, né? Se você parar para pensar que o filme de cinema tem 24 quadros por segundo, a câmera fotográfica está fazendo 18, né? Então, talvez você tenha que ir para esse lado, né? Agora, se você, por exemplo, faz fotografia de moda em estúdio, né? O que você precisa? Você precisa de velocidade? Não, porque se você fotografa em estúdio, você tem flash. O flash tem uma coisa chamada tempo de reciclagem. Você não consegue tirar 18 fotos por segundo usando flash. Impossível, né? Você tem que esperar o flash recarregar para dar o novo disparo. O que você precisa numa foto para fazer uma fotografia de moda, uma fotografia de beleza, de publicidade de modo geral? Você precisa de muitos pixels na sua câmera. Por quê? Você vai gerar uma imagem enorme que você vai ter que manipular esses pixels na pós-produção, que uma fotografia de publicidade é extremamente editada. Embora tenha algumas vertentes hoje que já estão deixando principalmente foto de pessoas, né, pessoas mais reais, assim, mas, por exemplo, uma fotografia de produto, seja lá qual for o produto, dificilmente você vai clicar e a foto já vai para o site de venda do produto. Ela vai passar por um processo de manipulação, né? Eu entrevistei o Alexander Landau, que, para quem não conhece, ele faz foto de publicidade para a indústria de alimentos, né? A maioria das embalagens de produto que você vê aí, ele que faz. E a preocupação dele é fazer a foto. Então ele passa lá, vai fotografar um hambúrguer, ele fica um dia inteiro para tirar uma foto de hambúrguer. Mas não é, por melhor que tenha saído a foto dele, ele vai depois enviar isso para uma agência que vai ter um profissional lá que vai tratar essa imagem, vai manipular a imagem, né? Para ela poder ir para a embalagem lá do hambúrguer, lá para ficar lá na prateleira do mercado, né? Então o que é importante? Uma câmera, por exemplo, uma 5D, 5DS, se eu não me engano, ela tem lá 50 megapixels de resolução, mas ela já não faz 18 fotos por segundo, porque o cara que precisa de uma câmera rápida não precisa de grande resolução de imagem. É diferente você fazer uma imagem de publicidade que vai estampar uma embalagem de produto e você registrar um evento esportivo. Então são necessidades diferentes, né? Vamos falar de outra coisa, por exemplo, por que fotógrafo de casamento usa câmera full frame, né? Tem muito disso, porque geralmente em eventos você tem baixas condições de iluminação, existem algumas situações em que você não pode usar flash, principalmente quando você vai fotografar em igreja, lugares históricos, assim, existem restrições, então você tem que garantir iluminação
Como? Com ISO. Então você precisa subir o ISO muito, trabalhar com ISO alto, e você tem que garantir que ela não vai perder qualidade de imagem. A Full Frame faz isso muito bem, né? Você consegue trabalhar com ISO alto numa margem que você ainda assim mantém uma boa qualidade de imagem, manter uma grande amplitude tonal ali, né, para você poder entregar a imagem. Então é por isso que você vai, se você quiser ir para de casamento, por exemplo, você vai precisar de uma full frame por conta do melhor rendimento dela no ISO alto, né? Então é nesse sentido, né, que você tem que entender qual que é a área que você trabalha, né, qual que é a necessidade que você vai ter do seu equipamento, né, para decidir se você vai trocar o seu equipamento, se você vai ter que comprar um equipamento novo ou se aquele seu equipamento ainda te atende. E para demonstrar que isso aqui é uma gravação sem corte, vou até hidratar minha traqueia. Opa! Porque, meu povo, isso aqui não é nem um bate-papo, isso aqui é uma verdadeira aula. O Érico, pra mim, ele já é um fotógrafo da montanha. Eu acho que pra ele se tornar fotógrafo da montanha, só basta ele ter uma montanha pra ele. Porque fotógrafo esse cara já é há muito tempo. Olha o nível do conhecimento que ele tem. E tô só subindo o morrinho ainda, Giovanni. Tem muita coisa pra aprender. Seu morro já tá bem subido, cara. Mas em relação ao que você mencionou aí sobre a full frame, tem até esse embate eterno sobre full frame, crop. Por exemplo, teve até o vídeo de fotografia de arquitetura que eu indiquei a full frame justamente por ela ter muito mais pixels aí, até em relação a isso. Quem faz fotografia de arquitetura de interiores, não é sempre que você pode usar aquela técnica que o Heitor Perger ele utiliza, que é o flambient, que é misturar flash com luz ambiente. Às vezes o cara ele vai ter que ir, não vai poder utilizar flash, que tá as pessoas ali, ele vai ter que fazer um grupo de 5, 6 fotos e tirar as pessoas em movimento. Então, são nessas horas onde uma full frame ela vai valer a pena. E, por exemplo, a fotografia que eu admiro muito, que é a panorâmica imersiva, para mim, o ideal teria de ser uma full frame com uma lente tipo de 10, 8mm para conseguir em poucas fotos captar o ambiente inteiro. Mas na hora que você tá com esses pensamentos, você também tem que ter um outro pensamento que eu mostrei até no vídeo de ontem, que é você se imaginar em terceira pessoa. Tá, hoje eu tenho uma full frame, hoje eu posso fazer várias fotos para criar uma panorâmica imersiva. Essas fotos vão para onde? Vão para o meu computador de 7 anos de idade com HD de 300 GB? Não vai caber. Então, quando você compra mais equipamentos, muitas vezes você vai precisar de mochilas melhores, tripés melhores. Às vezes o cara ele quer comprar uma teleobjetiva de 600mm, mas ainda tá com aquele tripé que é todo bambo. Você assopra o tripé e ele treme todo na base. Então, muitas vezes, é melhor você se utilizar uma técnica que eu aprendi com o pessoal do Fotologia, que eles mencionaram. Às vezes o cara ele vai começar a profissão de fotógrafo, ele procura banco para pegar empréstimo. Não, faça com que o seu próprio trabalho seja o seu banco. E eu absorvi uma dica de um fotógrafo que eu considero muito, chamado Érico de Sá. Porque numa última entrevista que ele fez com o Heitor, ele mencionou um aplicativo que eu nunca tinha pensado em usar para fotografia, Get Ninjas. Eu instalei esse aplicativo, me cadastrei como fotógrafo, até agora já recebi 3 nãos, mas eu sei que em algum momento vai receber um sim, porque depois que tu instala o aplicativo e fala que tu é fotógrafo, toda hora o aplicativo fica te chamando, olha, tem pessoas precisando de evento aqui, evento lá, evento acolá. Então eu quero trabalhar com fotografia panorâmica imersiva, apesar de eu saber que vai ser muitos pixels, eu vejo que um dia eu vou querer uma full frame, mas nesse momento eu não quero tirar do meu bolso, eu quero tirar do bolso da minha empresa de fotografia esse valor para comprar esses equipamentos. Porque se eu tirar hoje do bolso, tecnicamente eu estou tirando dinheiro aqui da casa para poder comprar o equipamento, e vai que amanhã eu penso, eu não quero mais trabalhar com fotografia, eu quero vender feijão. Para que eu vou ter esses equipamentos todos? Então eu considero que se você hoje pensa em comprar um equipamento, às vezes você vai chegar no meu canal, no canal do Érico, e vai falar, SL2 ou T7i, Nikon D alguma coisa ou Nikon D outra coisa. Muitas vezes, pelo menos da minha pessoa, eu sempre sugiro, compra uma câmera velha. Então, porque a pessoa com a câmera velha, ela vai poder começar do zero. Então, é basicamente isso que eu considero assim sobre equipamento. Eu acho que esse problema do gasto todo mundo já teve um dia, até porque a galera é massiva nas propagandas, eles mostram câmeras cada vez mais atraentes,
cada vez mais. Eu já tive inveja de uma câmera quando o Érico mostrou lá a conexão via Wi-Fi com as câmeras. Eu falei, caramba, eu preciso de uma dessa, porque eu tenho que conectar com um cabinho é chato pra chuchu. Mas aí depois eu pensei, pra quê? Eu não preciso tecnicamente muito pra isso. Então às vezes se você parar pra pensar, você só tá com aquela vontade. Vontade é uma coisa que dá e passa. Analisa no seu trabalho se realmente é útil isso. Outra coisa que eu queria acrescentar aí também é a questão da gestão dos ativos, né? Porque você, sendo um fotógrafo profissional, você é uma empresa, né? E como empresa, a empresa tem ativos que precisam gerar um rendimento, ele precisa se pagar. Você não está comprando, você está investindo, né? Comprar é uma coisa que você compra para consumir. Você vai lá, compra a paçoca, come a paçoca, acabou. Gosto desses exemplos, eu gosto. Legal. E, por exemplo, agora você vai comprar um flash, né? O flash ele tem que trabalhar para você, né? Então você tem que comprar um flash que seja confiável, que você vai disparar e ele vai acender, né? Porque na hora do seu evento, na hora lá do beijo dos noivos, a foto tem que sair. Se essa foto não entrar no álbum, você tá lascado. Você nunca vai achar trabalho para isso. Não adianta nem fazer cadastro no Get Ninjas. Mas enfim. E outra coisa, né? O equipamento ele tem um custo ao longo da vida útil dele. É um custo de manutenção, né? Então você tem lá vamos dizer lá, a gente falou do fotômetro que dura 30 anos, mas por exemplo, um corpo de câmera, para quem trabalha profissionalmente, faz evento aí toda semana, ela vai durar ali, vamos dizer, 5 anos. Então, se eu comprei minha câmera hoje para trabalhar, daqui a 5 anos eu tenho que comprar outra. Nesses 5 anos, essa câmera que eu tenho hoje, ela tem que gerar para mim um fundo que quando ela morrer, já vou ter o dinheiro para comprar outra. Como você falou, a minha empresa é o meu banco, né? Que ela vai gerar esse fundo para mim, né? Exatamente concordando com você. E isso vai impactar onde? No seu preço, né? Porque se eu tenho uma coleção de lentes, né? Eu tenho que saber que uma hora eu vou ter que trocar, eu vou ter que ter um custo de manutenção, vou ter que mandar para revisão, limpeza, tudo isso aqui. Isso aqui vai gerar um custo para mim que eu vou ter que repassar para o meu cliente. Então, quanto mais ativos a minha empresa tem, mais caro fica o meu preço para o cliente, né? Porque se eu não fizer isso, eu estou dando tiro no pé, né? Pode ser que hoje eu consiga pegar trabalho porque eu faço um preço baixo, mas na hora que o meu equipamento falhar, na hora do vamos ver, né, que eu não consigo entregar o trabalho para o cliente, eu vou me queimar no mercado, né? E porque eu não vou entregar o trabalho de qualidade. E eu vou ter um custo, vou ter que tirar dinheiro, como você falou, tirar o dinheiro do bolso, parar de comer meu arroz com feijão ali para poder pagar o conserto do meu equipamento. Entendeu? Isso é bem complicado. E para você, meu jovem fotógrafo e minha jovem fotógrafa que está com dúvidas assim sobre quanto cobrar, empresas, microempreendedor individual, tem uma playlist aqui no canal chamada Além da Fotografia, que eu vou deixar linkado também. E tem no site da fotógrafa Cláudia Regina uma tabelinha onde você coloca todos os seus gastos e quanto você quer lucrar, que ele já meio que organiza para você. Mas tecnicamente cada um teria a sua forma aí de criar a tabela. Antes de finalizarmos aqui, eu vou fazer uma última perguntinha aqui do inscrito, que é o Cleison Fagundes, que é lá do grupo de apoiadores aqui do canal. Ele perguntou para você, Érico, sobre indicação de pilha para flash. Que ele, na verdade, ele até depois falou comigo que ele queria saber se é melhor as recarregáveis ou as alcalinas. Então, Giovanni, essa questão aí de pilha realmente é uma coisa que gera muita discussão, né? O que acontece? A pilha recarregável, né? Você vai ter que escolher a sua pilha pela corrente que ela consegue fornecer. Então ele vai ter uma informação de lá de mAh, né? Então, por exemplo, as pilhas top do mercado, elas têm uma capacidade de carga de 2.500 mAh para mais. Então, se for citar marca, eu vou falar, por exemplo, da Cycle Energy, da Sony e da Eneloop. Se ela tiver abaixo de 2.500 mAh, você vai ter problema que ela não vai conseguir acompanhar o seu flash, né? Ela vai começar a decair a carga dela ao longo do tempo, e o seu tempo de reciclagem vai ficando cada vez mais longo e até que uma hora que o seu flash morre de vez, né? Então essas pilhas que têm essa capacidade de carga de 2.500 mAh para cima são ideais para você usar com flash.
Isso falando das recarregáveis. As alcalinas, né, o que acontece? Elas têm uma tensão maior, né? Então, uma pilha recarregável é 1,2 volts. Uma pilha alcalina é 1,5 volt. Então, se você pegar, por exemplo, 4 pilhas recarregáveis, daria 4,8 volts. Se você pegar 4 pilhas alcalinas, dá 6 volts, ou seja, dá uma pilha a mais, né, em questão de tensão, de alimentação. Então, ela consegue suprir muito bem o seu flash também. Aí, o que você tem que pensar, né? Se vale a pena, pelo seu volume de trabalho, você ter as recarregáveis, né? Porque você tem o tempo de ciclo dela, depois você vai ter que recarregar. E diferente da bateria do celular, a pilha recarregável ela tem que ter um ciclo completo. Então, quando você põe ela no carregador, ela descarrega qualquer energia residual para começar a carregar do zero. E esse ciclo, né, ele, dependendo do carregador que você está usando, ele pode ir de 12 a 14 horas, até a sua pilha estar disponível para você usar de novo, né? E a pilha alcalina não, como ela não tem o tempo de recarga, ela vai ter a vida útil dela. Quantos disparos você vai conseguir fazer? Depende se você sabe regular bem o seu flash. Se for TTL não tem nem como prever, né? Porque vai depender da situação ali. O TTL ele vai consumir muito mais pilha, porque, por exemplo, para cada foto você faz 2 disparos, né? Então, realmente você vai entrar numa situação ali que a sua pilha vai durar muito pouco. Então, se você sabe fazer fotometria correta, em modo manual, você consegue prolongar bastante essa quantidade de disparos. E aí o custo da pilha alcalina, você vai embutir isso no seu preço, né? Você vai lá fazer a foto de um cliente, seja lá qual for o tipo de trabalho, um pacote de pilha alcalina, não sei quanto custa aí na sua cidade, você vai pegar aquele valor do pacote e vai incluir no seu preço, né, que vai ser parte do seu custo fixo, né? E aí quando você pegar outro trabalho, você vai lá e compra outro pacote. E a vantagem de você ter pilha alcalina, né, por exemplo, tem muita gente que fala de flashes hoje que estão saindo já com bateria, né, dedicada. Ela tem uma autonomia maior, um tempo de reciclagem mais baixo. O flash Godox V860, por exemplo, não tem mais pilha, ele tem uma bateria embutida já. Aí eu fico me perguntando, se essa bateria acabar no meio do evento, o que eu faço? Aí compra outra bateria e dá mais dinheiro para eles. Exatamente, vai aumentar o custo do meu ativo, né? Porque eu vou ter que ter uma bateria de backup. Agora, se eu tiver pilha, mesmo que eu tenha recarregável, se a pilha recarregável acabar no meio do evento, eu vou em qualquer padaria, compro um pacote de pilha e continuo trabalhando, né? Então, se você não consegue incluir o custo de um pacote de pilha no seu preço, né? Então, talvez você precisa rever aí o seu orçamento, né? Como é que você negocia o valor ali do seu serviço com o cliente. E meus amiguinhos, quando forem descartar suas pilhas alcalinas, descartem no lugar certo. Não vai jogar no vaso e dar descarga. Não é o melhor lugar para jogar as pilhas. Vamos cuidar do nosso planeta. Exato, o que ainda sobra dele. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu queria deixar aqui meu profundo agradecimento por essa pessoa que está do outro lado da webcam, que é o Érico, porque ele tem um profundo conhecimento, aprendi muita coisa com ele, o canal dele ensina bastante. Convido a todos a irem até o canal dele, dar aquela maratonada e deixar um like, deixar um comentário em cada vídeo. Érico, vou deixar aí a palavrinha final para você. Olha, Giovanni, eu agradeço muito aí, mais uma vez, né, você abrir a oportunidade aqui para participar do seu canal. Não foi a primeira, espero que não seja a última, é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, né? Como você diria no seu canal, o conhecimento só é útil quando compartilhado. Com certeza. E eu tenho certeza que a admiração aqui é mútua, né? Também eu conheço seu canal já há bastante tempo, aprendi muito com você também. E recomendo, né, que o pessoal conheça aí os vídeos. Estamos sempre à disposição para tirar dúvida, deixa os comentários, e vamos fazer essa corrente aí de compartilhar conhecimento. E outra coisa que eu sempre falo, nada substitui a prática, né? Então assista os vídeos, aprendam, mas pratique. Você só vai conseguir tirar suas dúvidas se você errar, né? Aproveita para errar, pega lá um parente, vai lá fotografar namorada, esposa, sobrinho,
né? Treina bastante, pratica para não fazer feio na hora do cliente depois, senão você se queima e aí a sua carreira vai por água abaixo. Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra, porque eu estou com muita paz. Esse foi o segundo episódio do Papo Bate Fotográfico. Quem será a próxima pessoa? Só o tempo dirá. Mas, Érico, muito obrigado pela sua presença e nos vemos nos próximos vídeos, que é sempre sexta e sábado e domingo ao meio-dia, porque eu não faço ideia quando esse aqui vai sair. Vai sair ou na sexta ou no sábado, mas você está assistindo agora aí. Então, valeu, povo. Tchau, Érico. Tchau, até mais.